Você já parou para pensar o porquê que a gente usa o lado fosco do alumínio ao invés de usar o lado espelhado para o lado de cima? Bom, se você já sabe disso, tudo bem, não faz diferença, mas se você nunca parou para pensar, fica até o final do vídeo que eu vou te explicar mais ou menos de forma simplificada o porquê que isso ocorre. Então sobe a vinheta e bora pro vídeo. Fala rapaziada do meu canal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Gustavo Sartori e você está no É Tudo ou Narga. Como você viu previamente, hoje eu vou explicar um pouquinho do porquê que a gente usa o lado fosco do alumínio para cima. Ah, é uma pergunta simples, pô, todo mundo sabe disso. Pode ser que sim, mas pode ser que você aí em casa esteja vendo e já pensou, pô, nunca parei para pensar nisso, né? O que acontece na maioria das vezes. Eu também demorei um bom tempo para entender o porquê. As pessoas só fazem porque todo mundo faz e é isso, esse é o que tá certo. Mas, quando você procura entender o porquê que a gente usa o lado fosco, aí você entende a fundo, né, de fato, porque todo mundo faz assim. Mas, basicamente, vou explicar aqui para vocês. Imagina que isso aqui é um papel de alumínio de cozinha, né, igual sua mãe usava para enrolar comida, por exemplo. Como qualquer outro papel. O seu lado fosco, ele naturalmente não reflete e não repele o calor, as ondas de calor que batem nele. Ou seja, serve para manter, né, uma temperatura ali no ambiente, né, que ele está mais ou menos. Enquanto que o lado espelhado, ele vai repelir as ondas de calor, ou seja, ele não vai segurar calor. Então, se você parar para pensar que a gente embrulha a comida, por exemplo, com o lado espelhado para o lado de dentro, significa que vai ficar espelhando, refletindo o calor desse alimento, em exemplo, e aí ele vai continuar ali, preso, porque não tem para onde dissipar, certo? Enquanto que o lado fosco é o oposto, né? Ele não faz isso. Então, se a gente deixasse o lado fosco para o lado de dentro, manteria por menos tempo a comida aquecida, por exemplo. No rocha, a gente tem a mesma ideia. A gente usa o lado fosco para cima, porque a gente precisa que o calor passe de fora para dentro da cuba, que é onde a gente precisa que trabalhe, né, o calor, que vai abrir os poros da essência quando atingir uma temperatura ali média, né, e vai fazer soltar o melaço e, consecutivamente, fazendo fumaça para a gente poder fumar. Então, quando a gente coloca o lado fosco para cima, ele ajuda a passar esse calor, e o lado espelhado que está para o lado de dentro vai ficar mantendo o calor preso dentro da cuba, como eu falei do alimento. Ele vai ficar repelindo para dentro de volta, então não vai dissipar o calor, por mais que tenha os furinhos, né, e a gente tem uma certa vazão, mas esses furinhos são justamente para resfriar, porque precisa justamente, né, de não queimar também o nosso tabaco. Então, mantendo esse calor na cuba, né, por ser o lado espelhado, facilita, né, facilita esse trabalho de manter o calor na cuba. O que facilita, ó, faz o link, o que facilita o nosso roche carburar mais, ou acender mais rápido, né, porque se ele não atinge, ou se ele demora para atingir a temperatura necessária para começar a carburar, ele vai ficar aquele roche meio miado, meio sem graça, meio nhé, sabe? Então, é como se fosse um potencializador para ajudar. A gente poderia fechar com o lado fosco para baixo e o lado espelhado para cima? Sim, você pode fazer isso. Aliás, eu já fiz alguns testes e na prática, vou ser bem sincero, na prática não tem tanta diferença assim, tá? Mas o que acontece? Como eu já expliquei, o lado espelhado ele vai segurar o calor dentro da cuba e o lado fosco não. Então, quando você faz um roche com o lado invertido, com o lado fosco para baixo, para dentro da cuba, você vai conseguir atingir a sua temperatura? Vai, porque são 3 peças de carvão ali, né, torando 300 graus Celsius cada peça, se eu não me engano, de calor ali no teu roche. Mas pode ser que da metade para frente, da metade para o final, que é quando os carvões já não estão com tanta potência assim, você vai perder muito facilmente esse calor que está dentro do roche. Então, ou seja, traduzindo, vai miar muito rápido o teu roche. Então você pode fazer. E nos testes que eu fiz, funcionou muito bem até a metade do roche, mas dali para frente ele tem dificuldade de manter o calor dentro da cuba, e aí, somando isso ao carvão já está ficando um pouco mais fraco, você tem uma seção de qualidade meia boca, né? Então é mais ou menos isso. Ah, mas dá pra fazer com lado cromado pra cima e usar um abafador no final? Claro que dá pra você fazer também. Mas a pergunta é, pra quê?
Pra que você vai usar o lado cromado? Já vi gente teimando de querer fazer com o lado cromado, né? O lado espelhado pra cima, por estética, né? Tipo, se a gente sabe que fisicamente falando é a forma errada de estar se utilizando, é a forma correta, é com o lado fosco para cima, qual o motivo de eu estar fazendo da forma errada? Tem que ter um benefício, né? Eu não vejo benefício nenhum. Se você faz dessa forma, se você nem sabia que tinha lado correto fazer dos dois lados, começa a reparar, faz o teste. Dá a diferença da metade do rosto para frente, né? Mas não é aquela diferença que vai te matar, né? Então assim, fica a dica, né? Muita gente às vezes nem terminou de assistir esse vídeo porque achou que era algo meio simples, né? E lógico de se entender, mas muita gente, que é você que tá aqui até o final, nem parou pra pensar, né? E até porque a gente, algumas coisas a gente só faz, né? A gente não para pra pensar o porquê. Pô, tu só respira, você não para pra pensar o porquê. Você sabe que você precisa respirar, senão você morre, mas você não fica o tempo todo pensando, eu preciso respirar para tal. Então, a gente só sabe que é o lado certo e faz. Ponto, acabou, né? Então, se você é uma dessas pessoas curiosas que não sabia por que o lado fosco ficava para cima, ou por que tinha um lado fosco e um lado espelhado, então já deixa o like aí que eu acabei de explicar da forma mais simples possível a sua resposta, né? Então, sanando as dúvidas de muita gente, aliás, que já veio falar comigo também no privado, é esse o motivo. Fechou, rapaziada? E agora eu vou continuar degustando o meu rocha aqui enquanto você vai montar o seu com o lado espelhado para cima para ver a diferença. Fechou? E não esquece de deixar no comentário se você teve alguma experiência negativa ou positiva a respeito disso ou se não fez diferença nenhuma. Galera, vou ficando por aqui. Um beijo, um abraço e é tudo ou narga sempre. Com o lado espelhado ou com o lado fosco, tanto faz.